Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de esterogestação. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, talvez você tá ouvindo falar aqui pela primeira vez, né, comigo, ou talvez você já tenha ouvido falar, né, tem algumas explicações aí, mas quer se aprofundar e entender melhor o que se trata, afinal de contas, essa tal de esterogestação. E a minha ideia nesse vídeo hoje é de trazer uma definição mesmo mais clara, mais prática, a respeito desse termo, na verdade, dessa fase que os bebês passam assim que eles nascem, né? Assim que termina a gestação. E eu quero falar com você também a respeito das características mais esperadas dos bebês nessa fase. Além de como a gente pode também conduzir melhor, né? Proporcionar para o nosso bebê as melhores condições para que ele passe mais tranquilamente por esse período. A teoria da esterogestação explica pra gente que nos 3 a 4 primeiros meses de vida do bebê, então assim que ele nasce, até por volta dessa idade, ele ainda está sendo gerado, né? Ele ainda está sendo formado, ou seja, ele não nasce pronto já, né? Assim que ele sai da barriga, assim que ele sai do útero, ele não nasce pronto para enfrentar o mundo, para se acostumar com as condições que ele vai encontrar no mundo ali fora. Então ele ainda está passando por um período de adaptação e ele precisa ser preparado para isso, porque é como se o bebê ainda não tivesse entendido que ele nasceu, que ele saiu da barriga da mãe. Então, quanto mais a gente puder proporcionar para o bebê as condições semelhantes ao que ele encontrava lá dentro do útero, né, dentro da barriga da mãe, melhor e mais tranquila vai ser essa adaptação do nosso bebê com o mundo aqui fora. E essa teoria também explica uma série de comportamentos, de reações e de necessidades que são esperadas, né, e são características dos bebês nessa faixa etária, né, desde as primeiras semanas de vida até por volta de 3 a 4 meses de idade. Então, por exemplo, o bebê, ele ainda se sente um só com o corpo da mãe, né, porque é como se eles fossem mesmo uma coisa só quando ele estava ali dentro da barriga da mãe, né, dentro do útero, coladinho com ela o tempo todo, né, sentindo os batimentos cardíacos dela, com a temperatura do corpo sendo regulada pelo corpo da mãe. Então, o bebê vivendo a esterogestação, ele ainda se sente de uma forma muito intensa, um só, realmente ele se sente parte do corpo da mãe, né? Como se ele tivesse mesmo de fato grudado ali com ela ainda. E é por isso que para os bebezinhos pequenininhos, recém-nascidos, com poucos meses de vida, é tão difícil se separar de suas mães, ficar longe do colo, dormir longe também, né, sem sentir ali o cheiro da mãe, o calor, a proximidade com a mãe. Por isso que para os bebês pequenininhos isso pode ser tão dolorido e um sofrimento tão intenso, né? E esse sofrimento é legítimo mesmo. O bebê ele sente como se uma parte dele tivesse saído dele, né? Como se ele tivesse perdido uma parte do corpo dele, do próprio corpo dele, que é a mãe para ele, né? Então ele ainda está vivendo essa simbiose que a gente chama, né? Essa simbiose afetiva ali com a mãe, com o corpo da mãe também. E é importante lembrar também que após os 3, né, de 3 a 4 meses de vida, aí o bebê ele tá só começando a se dar conta, né? Ele tá começando a perceber essas mudanças todas, a perceber e a entender que nasceu, essa descoberta toda, né, essa percepção pode durar ainda alguns meses, né, só lá por volta do 9º mês de vida que o bebê ele começa a se dar conta de fato mesmo que ele é uma pessoa independente ali do corpo da mãe. Essa percepção começa a acontecer de uma forma mais intensa ali só por volta do 9º mês de vida. Mas é por volta mesmo dos 3 a 4 meses de vida que essas necessidades, né, de encontrar as condições semelhantes a que ele vivia ali na vida intrauterina são mais intensas, elas são mais presentes. E é importante lembrar também que cada bebê vai viver esse período, né, e também os outros períodos, as outras fases de desenvolvimento de formas particulares, porque as pessoas são diferentes, os bebês também são diferentes, né? Então, alguns bebês vão viver essas necessidades de uma forma muito mais intensa, né? Vão apresentar essas necessidades de forma muito mais intensa e outros bebês não. É importante que a gente saiba o que esperar também em relação à particularidade de cada bebê mesmo. E também não quer dizer que a partir do 3º ou 4º mês de vida essas necessidades vão simplesmente desaparecer, né? Porque não é bem assim que funciona também o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento do bebê não é assim, né? Ele não é tão taxativo. Então eu quero falar também de algumas dicas mais práticas de como a gente pode conduzir melhor esse momento da vida do bebê, essa adaptação para que ela seja mais suave mesmo na vida do bebê, para que ele não sinta tanto assim essa mudança tão brusca que é o nascimento, né? Que é a saída da vida ali
dentro do útero para um mundo agora onde ele precisa trocar de roupa, ele precisa comunicar que ele tá com fome, né? Ele não é mais alimentado o tempo todo, ele não tem mais a temperatura do corpo ali sempre regulada, então ele sente frio, ele sente ansiedades, né? Ele sente angústias, porque às vezes ele se separa do corpo da mãe, ele não pode estar sempre grudadinho ali mais o tempo inteiro, ouvindo, né, o coração da mãe, sentindo a respiração, sentindo o balanço da mãe, então ele começa a sentir ali um misto de sensações que ele não sentia antes dentro da barriga, também sente calor, tem os eventos que ele começa a vivenciar ali, né? Ele precisa tomar banho, ele começa a conhecer as luzes, os sons, a perceber o ambiente, a observar a movimentação de pessoas, a observar coisas, então é tudo muito novo e muito intenso mesmo para o bebê. Então, nesse período, tudo que a gente puder fazer para proporcionar para o bebê condições semelhantes, né, ou mais próximas possíveis do que ele encontrava lá dentro do útero, melhor será para a adaptação do bebê. Menos intensas serão as reações do bebê diante dessas necessidades, fora que a gente consegue ainda fortalecer muito mais o vínculo entre a mãe e o bebê. E é importante lembrar também que não só a mãe pode fazer esse papel, né, de fornecer essas condições para o bebê, né? Não precisa ser sempre unicamente a mãe, pode ser outra figura de apego do bebê ali também, né? Alguém que exerce ali os cuidados diretos, a sua rede de apoio também pode fazer esse papel de oferecer, né, de fornecer para o bebê ali essas condições que ele precisa encontrar nesse período da vida dele. Então, de forma prática, né, colo em livre demanda, proximidade o máximo possível. E a amamentação também ajuda muito, a amamentação em livre demanda ajuda muito. Isso tudo porque o bebê ele tem real necessidade de proximidade, de acolhimento, de contato pele a pele, de sentir o nosso cheiro, de sentir o balanço, de estar ali mesmo nessa troca sensorial que fornece uma imensa regulação emocional para ele. Fora que a amamentação em livre demanda cumpre o papel também de manter o bebê sempre saciado, que é algo que ele encontrava na vida intrauterina, né? Ele não precisava comunicar a fome, né? Comunicar a sede, ele estava o tempo todo ali recebendo alimento, né? Sendo nutrido o tempo todo. É por isso que a amamentação em livre demanda é tão importante também, né? Tem esse papel tão importante nessa fase da esterogestação também, especialmente nos momentos em que o bebê está mais agitado, né, tá chorando mais, está com as reações emocionais mais intensas, a gente pode usar e abusar do recurso do banho junto no chuveiro, né, e desde sempre, desde os primeiros dias de vida, a gente já pode tomar banho com o bebê juntinho ali no chuveiro, né, coladinho com a gente. É uma troca sensorial muito boa para o bebê, porque imita de fato a troca sensorial que acontece dentro do útero, né? Então tem a água morninha do chuveiro, tem o contato pele a pele, tem o som do chuveiro que é parecido com o som que ele ouvia dentro do útero. Então essa é uma dica incrível, tem até um vídeo aqui onde eu falo sobre maneiras da gente acalmar o choro do bebê e eu falo, né, dentre outras estratégias, que o banho juntinho no chuveiro é uma delas desde o início, desde os primeiros dias de vida até sempre que possível, porque o banho tem mesmo esse efeito relaxante, além de reproduzir as sensações da vida dentro do útero. É muito importante a gente evitar também o excesso de luzes, de barulhos, de estímulos no ambiente, né? Porque apesar de o bebê receber alguns desses estímulos dentro da barriga, né, perceber sons ali, é diferente quando ele sai, né? E tudo é muito mais intenso ali fora da barriga. Então, um excesso de estímulos no ambiente, né? Então, sonoros, visuais, luzes, muita agitação mesmo no ambiente podem ser difíceis, podem trazer um sofrimento, uma ansiedade, uma agitação muito grande ali para o bebê e provocar um estresse mesmo, e vai ser difícil conseguir acalmar o bebê. Ele não tem ainda maturidade, condições para digerir um excesso de estimulação no ambiente. Então, quanto mais calma a gente conseguir deixar o ambiente para o bebê, né, mais relaxado, mais tranquilo também esse bebê vai ficar. E, gente, uma coisa que pode ajudar muito é usar o sling, né, que são aqueles carregadores de tecido ou os carregadores que são ergonômicos de fato para o bebê. Isso ajuda muito, porque o bebê tem uma necessidade de contato pele a pele muito grande, né, uma necessidade de colo, de balanço, de proximidade com a gente muito grande, tanto ao longo do dia quanto à noite, né? Mas ao longo do dia a gente nem sempre consegue ficar o tempo todo com o nosso bebê no colo. Então, em alguns momentos, e quando a gente não tem ali uma rede de apoio por perto o tempo todo, né, nos momentos em que a gente está sozinha com o bebê,
ajuda muito usar um sling, um carregador, né? A gente consegue ter a liberdade de usar as mãos, né? De ter as mãos livres e ainda deixar o nosso bebê juntinho da gente, né? Os bebês dormem no sling, eles ficam mais relaxados, eles se sentem mesmo ali próximos, como se eles estivessem ainda na barriga da mãe, é muito semelhante ali a posição que o bebê fica, e sentindo esse balanço, essa proximidade com o nosso corpo também ajuda o bebê a se lembrar das sensações que ele encontrava ali dentro do útero. Para o bebê vivendo a esterogestação também é muito importante ele ouvir bastante a voz da mãe, né? Então a gente pode contar historinhas, a gente pode conversar bastante com o bebê, a gente pode cantar para ele, porque dentro da barriga ele ouvia muito a nossa voz, né? Então é o som que ele mais está familiarizado, né? E provavelmente é o som que mais vai acalmar, que mais vai relaxar o nosso bebê. E a gente também pode usar sons que são os chamados ali ruídos brancos, né? Alguns bebês gostam muito, de novo, alguns bebês não vão tolerar, não vão aceitar, ou para alguns bebês não vai fazer muita diferença, então você tem que testar, né, para ver como é que é a reação, a adaptação do seu bebê, se funciona para ele ou não, mas tem até alguns aplicativos mesmo, né, onde você pode encontrar ruídos brancos para relaxar o bebê, que são sons parecidos com os sons que ele ouvia dentro do útero, né? Sem ser a nossa voz ali, os barulhos de ruído branco, eles imitam mesmo os sons que o bebê ouvia dentro da barriga. É parecido com aquele som do secador de cabelo ligado. Então tem mesmo muitos aplicativos gratuitos que ajudam nisso. Eu mesma utilizei por aqui alguns desses aplicativos aí na minha época de esterogestação do Lucas. Em algumas vezes funcionava, em outras não. Alguns dias ele ficava super relaxado e alguns outros dias não fazia nem diferença, a gente tinha que pegar no colo mesmo ou tentar outra estratégia, né, dessas que a gente está conversando por aqui. Proximidade na hora de dormir também é essencial, porque a necessidade é real também à noite, né? E na verdade essa necessidade é mais intensa porque é o momento que o bebê mais se sente inseguro, né? O cérebro do bebê é programado para buscar segurança na hora do sono. Então, é por isso, inclusive, que o bebê desperta muitas vezes à noite para checar que ele está em segurança, para buscar por proteção, buscar pela segurança que a proximidade com o nosso corpo oferece, que a amamentação oferece, que o colo, que o balanço, que o nosso cheiro oferecem para ele, né? Então é por isso que o bebê, quanto mais novinho, né, mais eles despertam aí à noite. Então, vivendo a fase de esterogestação, essa necessidade em geral acaba sendo muito mais intensa mesmo. E quando eu falo em proximidade na hora de dormir, eu não quero dizer necessariamente na nossa cama, né? Algumas pessoas escolhem fazer a cama compartilhada, que eu acho excelente, né? A gente faz por aqui, mas não precisa ser necessariamente na mesma cama, né? Você pode colocar o bebê para dormir no mesmo quarto ali próximo a você, né, com um bercinho do lado, com uma cama acoplada à sua cama. Inclusive, a recomendação da Academia Americana de Pediatria é que os bebês fiquem no quarto dos seus cuidadores, né, do pai, da mãe, dos cuidadores diretos, pelo menos até o 6º mês de vida, pelo risco de morte súbita. Outra dica extremamente necessária é rede de apoio, né? Uma rede de apoio eficaz e atualizada. A mãe, a família precisa receber suporte para que ela possa oferecer esse suporte para o bebê também, né? Suprir a essa demanda que é realmente muito alta, muito exaustiva ali no começo, nos primeiros meses, nas primeiras semanas de vida. Então é muito importante que essa mãe consiga preparar bem, informar bem a sua rede de apoio, que essa rede de apoio seja eficaz. Então faz uma diferença enorme ter o apoio para que a gente se sinta amparada nas nossas necessidades, né? Para que a gente se sinta cuidada e a gente assim possa cuidar também, né, estar bem para cuidar do nosso bebê diante desse momento de demanda tão intensa. E outro ponto super necessário é a gente se informar, ler muito, né, sobre o que é esterogestação, assim como você está fazendo aqui, né, se informar a respeito do que é esse período, do que esperar desse período, o que esperar dos comportamentos do bebê, né, quais são as reações, as necessidades esperadas dele, né, nesse período de vida aí. E eu sei que é muito difícil, né, por mais que a gente se informe muito antes, quando a gente está vivendo ali na prática essa fase, é tudo muito mais intenso. A gente começa a se questionar, a se perguntar se tá tudo bem mesmo, se é normal, se é assim, né? E muitas vezes a gente fica perdida, a gente não sabe direito o que fazer, o que mais a gente pode fazer para suprir a demanda do nosso bebê e para se sentir cuidada também nesse período. Então é muita coisa acontecendo porque de fato é tudo muito intenso ali nesses primeiros meses
de vida com o bebê, né? Não é só intenso pra gente, mas é intenso pro bebê também. Aqui na descrição desse vídeo eu deixei pra vocês um material que eu preparei a respeito de esterogestação, ou seja, do bebê de 0 a 4 meses. Então, se você quiser se aprofundar mais, se preparar mais para essa fase, né? Se você vai viver essa fase, se você está vivendo essa fase, né? Esse período com o seu bebê, ou se você conhece alguém que vai viver essa fase, que vai passar por esse período com o bebê, é muito importante vocês terem acesso a esse material. Eu preparei com muito carinho, porque eu também já passei por essa fase, eu também já vivi isso, e tudo que eu gostaria era de ter tido mais apoio ainda, mais informação ainda do que eu já tinha buscado, né? Porque de fato, na prática, as coisas são muito mais intensas do que a gente lê, do que a gente pesquisa. Então, quanto mais a gente puder se munir de informação, quanto mais a gente puder se preparar, melhor vai ser esse momento da nossa vida e do nosso bebê também. Então, esse material, né, é um e-book, é um livro digital, onde eu coloquei ali tudo que é comportamento esperado do bebê de 0 a 4 meses, né? Então, todas as necessidades, todas as reações, como conduzir cada uma dessas reações, cada um desses comportamentos, e tem até um extra que eu fiz, né, para falar especificamente a respeito do sono do bebê nessa fase, né, do bebê de 0 a 4 meses vivendo aí a fase da estrogestação. É um material que eu preparei com bastante amor para vocês, e eu espero que ajude muito. No link tem todas as informações, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários também. Eu espero de coração que ajude muito as famílias, as mães e os bebês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até o final esse vídeo. Me conta aqui se eu te esclareci o que é esterogestação, se eu te ajudei com as dicas também. E não esqueçam de se inscreverem no canal, né, de deixar o like aí no vídeo se esse vídeo te ajudou. Fiquem de olho porque eu tô colocando conteúdo novo por aqui pra vocês toda semana. Um super beijo e até o próximo vídeo.